Regional, porque já está com a gente o Rômulo Pinheiro. Rômulo, bom dia, bem-vindo. Muito bom dia, Tatiane Lobato. Bom dia, Salgado aí em Macapá. Bom Bom dia, dia. Rômulo. Bem-vindo, Ele amigo. sempre chega. Olha, e Tati, nunca falta pauta pro Rômulo. Não, não tem jeito. Toda semana tem treta em Brasília. Toda semana tem. Bom, o primeiro tema de hoje, Rômulo, o que você traz para a gente aí sobre a cassação pelo Tribunal Superior Eleitoral do Dallagnol, né? Do mandato aí do deputado Dallagnol. Conte pra gente. Pois é, Tati, pegou de surpresa muita gente, não para quem está acompanhando essas questões aqui no TSE, mas pegou muita gente de surpresa ontem à noite o resultado da cassação do registro de candidatura do deputado federal Deltan Dallagnol, e isso, é claro, movimenta os bastidores políticos aqui na cidade e reverbera no Brasil inteiro. Sim. Mas só para ficar bem claro para o nosso ouvinte, na verdade, já havia um processo já com bastante fases ocorrendo, muito embora alguns defensores aí da antiga Lava Jato tenham dito que o julgamento durou 1 minuto e pouco apenas, isso a gente acompanhou também, mas esse tipo de situação já é votada anteriormente, no dia só proclamado o resultado. Caso haja alguma divergência entre os ministros lá, se debate, mas até isso algumas pessoas já andaram questionando sobre o tempo de julgamento. Mas, enfim, na verdade, o que o TSE decidiu ontem é que a candidatura que estava sob júdice do deputado Deltan Dallagnol foi indeferida em razão da saída em 2021, do pedido de exoneração que o ex-deputado, agora ex-deputado, fez em razão dos procedimentos administrativos lá no Conselho Nacional do Ministério Público. E esses procedimentos, eles acabam encaixando, na verdade, quando a pessoa pede, o membro do Ministério Público pede essa exoneração, acaba encaixando lá no artigo 1º da lei da ficha limpa, que determina, então, que aqueles membros da magistratura ou do Ministério Público que peçam exoneração em razão de procedimentos que possam levar alguma sanção disciplinar, então esses também estarão impedidos de se candidatarem a cargos eletivos, e foi exatamente isso que fez com que Deltan Dallagnol pedisse a sua exoneração. Entendi agora, Rômulo. Porque eu já tinha visto ontem nas redes sociais as pessoas reclamando como é que se caça alguém sem que essa pessoa tenha condenação e seja barrada pela lei da ficha limpa. Agora você trouxe esclarecimento, inclusive para esta pessoa aqui do Amapá. Foi exatamente a lei de ficha limpa que levou a essa cassação. Inclusive, que ele, inclusive, defendeu, né? Que ele, inclusive, defendeu, e a emenda, foi feita uma emenda em 2010, incluindo membros, porque quando ele defendeu, não havia essa emenda ainda, incluída até pelo deputado, então, à época, Flávio Dino, hoje ministro da Justiça, Sim. incluindo membros do Ministério Público e da magistratura que deixassem o cargo sob suspeitas aí de irregularidade. Dino está sendo um karma para ele. E para quem acha que é pouco, é só para lembrar quais são os tipos de procedimentos que Deltan respondia lá no CNMP, que não responde mais porque pediu exoneração, mas havia naquele momento 15 procedimentos administrativos. Aí você tinha suspeita de grampo clandestino, violação de sigilo funcional, improbidade administrativa, abuso de poder econômico abuso de poder e quebra de decoro. Essas investigações foram abertas até pelo STJ. E buscava também investigar se Deltan havia participado da investigação sobre movimentação patrimonial de ministros lá do STJ. Então, para deixar bem claro que não é uma coisa simples, decidir em 1 minuto e que isso não houve defesa, não. Isso é um processo que já vem há muito tempo sendo analisado e que ontem só foi proclamado seu resultado final. E Deltan aí agora vai recorrer provavelmente ao STF. Mas aqui eu queria fazer uma abordagem, porque foi perguntado também, né, já foi questionado, se ele teria chance de reverter isso lá no Supremo Tribunal Federal. E a gente faz uma continha, né, sobre aqueles que ainda vão votar. Lógico que ele vai levar ainda para embargo de declaração no próprio TSE, para depois levar lá no Supremo para discutir essa perda desse registro de candidatura. Mas também é muito improvável que ele tenha alguma chance lá no Supremo, porque 3 ministros dos 7 que votaram ontem no TSE, 3 já são lá do Supremo Tribunal Federal. Quem votou ontem foi o ministro Alexandre de Moraes, ministra Carmen Lúcia e ministro Cássio Nunes Marques. Ou seja, dos 3 que votaram ontem estarão compondo o julgamento lá no Supremo Tribunal Federal. E aqueles lá do Supremo, a Lava Jato não tem tido vida fácil, né? Lá no Supremo Tribunal Federal, com vários ministros, inclusive até semana passada, Gilmar Mendes
havia aí criticado bastante, outros ministros são claramente contrários ao que se operou nessa época da Lava Jato. Então, as chances de reversão dessa decisão lá no Supremo são muito pequenas, mas ainda assim o Deltan Dallagnol deve procurar essa instância para recorrer. É perda imediata? Ainda mais com as lapadas que ele dava para o STF. Exatamente. É perda imediata, Rômulo? Então, o Alexandre de Moraes ontem determinou, porque esse tipo de decisão, em geral, é publicada o acordo e só depois, então, com os prazos é que começa a ter efetividade. Mas nada impede, como foi feito ontem, que o ministro, o relator, então, aliás, o ministro Alexandre de Moraes, o relator é Benedito Gonçalves, mas determinasse o cumprimento imediato da decisão ao TRE do Paraná, porque foi o TRE do Paraná que, ao analisar esse pedido, manteve o registro de candidatura, então o efeito é imediato, Deltan Dallagnol então está automaticamente cassado e deve recorrer com efeito suspensivo dessa decisão, mas ainda assim a previsão de retorno é muito pequena para os próximos dias ou meses. Agora, Rômulo, tem uma outra... um julgamento que o STF vai fazer sobre os planos de saúde aí, se eles podem ou não aumentar a mensalidade de idosos, é isso? E é isso, Salgado. Amanhã, então, começa um assunto que está sendo pouco divulgado, a gente está tendo pouca informação. Nem quando a gente chega na melhor idade a gente tem paz, né, mano? Não, tem paz não, e tô vendo pouca gente comentar a respeito, e isso é pauta amanhã do Supremo, deve ser um resultado provavelmente amanhã mesmo, porque nós sabemos então, Salgado, que os planos de saúde, eles vêm aumentando consideravelmente os valores das mensalidades, mas o Estatuto do Idoso proibiu isso a partir de 2004, que houvesse reajuste nas faixas etárias a partir dos 60 anos. Então, naturalmente, os planos aumentam as mensalidades de acordo com a gente vai ficando um pouco mais idoso, porque vai precisando mais do efetivo plano. Então, isso sempre existiu e foi natural. Mas o que o Estatuto proibiu em 2004 foi que houvesse esse aumento nas mensalidades a partir da faixa etária do idoso, que é de 60 anos. Então, hoje, não se pode aumentar a partir dos 60 esse plano em razão do aumento da faixa etária, só para quem tem menos de 60 anos. E é exatamente isso que vai ser discutido no Supremo a partir de amanhã. Vai ser retomado o julgamento. Se os planos podem ou não fazer esse aumento para quem está já na faixa de idoso, porque o principal argumento dos planos é que o Estatuto proibiu a partir de 2004 que a lei começou a valer, mas para os contratos anteriores a 2004, o plano de saúde estava aumentando as mensalidades para os idosos, ou seja, a partir de 60 anos. E esse, claro, chegou aqui no Supremo em 2020 ainda, e foi suspenso o julgamento. Nós já temos 5 votos a favor da aplicação do Estatuto do Idoso para os planos mesmo anteriores a 2004, ou seja, já nós temos aí praticamente 5 votos, só que desses 5 votos, 2 ministros já se aposentaram, o ministro Lewandowski e o ministro Celso de Mello já se aposentaram, então mais 5 irão votar e, claro, um voto aí a mais já forma a maioria para aplicar o Estatuto do Idoso para pessoas que já têm 60 anos, mesmo contratos anteriores a 2004. É um assunto muito importante também, a gente acompanha aqui, que tem efeito imediato para uma quantidade imensa de pessoas em todo o Brasil. Com toda certeza, né? Plano de saúde é sempre um assunto importante e com essa possibilidade aí, enfim, é como o Salgado falou, né? Na fase que a gente mais precisa do plano de saúde, a gente sabe o quanto que ele pesa no orçamento de muitas famílias que têm pessoas idosas, né? Que realmente necessitam de uma maior atenção aí em todas as áreas por conta do avançar da idade também. Rômulo, muito obrigada, viu, pelos esclarecimentos que você sempre traz aqui pra gente, pelo bom debate, pelos assuntos, como diz Salgado, né, pelas confusões que rolam em Brasília aí, e que você sempre está atualizando a audiência da Rádio CBN Amazônia nos estados do Pará e Amapá sobre os assuntos que são importantes para toda a população, né? Porque se acontece em Brasília, é do nosso interesse, porque lá estão aqueles que foram eleitos para representar o povo. Então, muito obrigada, Rômulo. Estamos por aqui e qualquer novidade a gente volta aqui em caráter urgencial, de urgência. Um abraço. Perfeito. Tchau. Valeu, Rômulo. Muito obrigada. Rômulo Pinheiro, ao vivo de Brasília, trazendo 2 assuntos super importantes que estão movimentando aí o cenário nacional, né? A pauta nacional, o mundo político, a segunda pauta falando de planos de saúde. Agora a gente vai mudar de assunto.